eu acho que é uma boa oportunidade também de poder falar um pouco do que eu passei, né? Eu acho que muita gente julga sem saber. E sim, foi um erro, né? Mas na posição que eu tava, né, de você sonhar de estar na Fórmula 1 durante tantos anos, né? E começa no kart, aí muda pra Europa com 16. Aí a gente consegue ganhar a Fórmula 3 com uma equipe brasileira. Aí você começa a visitar as equipes de Fórmula 1 e testa um carro e testa outro. Aí vai pra Fórmula 2 com a própria equipe brasileira. A gente consegue disputar, né, o segundo ano na Fórmula 2, consegue disputar, quase vencendo o campeonato contra o Hamilton, e é onde ele estava com a equipe Júnior, McLaren, e a gente com a nossa equipe brasileira, sabe, dando canseira neles. Lógico, tem todo o CCC, a gente teve pane seca, teve nossos problemas que a gente perdeu o campeonato, mas perdeu. Enfim, isso acontece, ficamos em segundo. E aí, finalmente, a gente teve uma proposta da equipe que tinha acabado de ser campeão do mundo, 2006, da Renault, que era com o Alonso. Olha, assim, a gente quer você o ano que vem como piloto de teste, você vai correr em 2008 com a gente, a gente te dá o contrato agora. Tipo, era um contrato no final de 2006 para ser um piloto de teste de 2007, ó, você vai treinar pra caramba o ano que vem, e 2008 você vai correr na equipe, já tá acertado aqui. Assim, pra mim era assim, um sonho, pô, não tem como errar, né? A equipe, entre aspas, da Red Bull tá querendo pegar o menino, como se estivesse pegando o Enzo agora. O Enzo, você vai testar o ano que vem, no outro ano você corre. Aonde que eu assino, né? Não tinha nem dúvida. E nessa, né? Você não tava nem discutindo salário, né? Não. Nessa... E nesse sonho que tava, né, que tava tudo acontecendo, a gente nem cogitou de ter alguém me acompanhando, alguém, né, ou um advogado, um empresário, mas um empresário que eu digo assim, por exemplo, você pega o Carlos Sainz, né, que tem o primo dele que tá ali toda hora com ele, você pega o Max ele tem o Raymond lá, que é um cara que teve com o pai dele a vida inteira, é um cara que ele confia mais no próprio Raymond do que no próprio pai dele. Você pega o próprio Alonso. O Alonso tinha, na época, o Flávio, mas entre ele e o Flávio tinha um cara lá, um espanhol, que era o cara que ele realmente lhe dava tudo. E na nossa época, a gente nem pensou em nada disso. E nessa primeira temporada, que foi muito difícil, que era pra... Bom, voltar um pouquinho, em 2007... né, os dois pilotos da equipe eram o Kovalainen e o Fisichella. E o que aconteceu? Você tinha um piloto novato e um piloto que estava no final da carreira dele, mas queria continuar tendo resultado. E então ele queria treinar. E foi no ano que os treinos diminuíram assim... Diminuíram 80%. Então, de 2006, que deviam ter, sei lá, 20 dias de treino, em 2007 tiveram 8, 10, alguma coisa assim. E dos 8, 10... o Kovalainen queriam fazer todos porque ele era um piloto novo, e o piloto mais velho, que era o Fisichella, queria fazer todos porque queria mostrar serviço. E nos sobraram, assim, 3 dias pra mim, entendeu? Então, já em 2007, eu já fiquei fazendo nada, não tinha simuladores naquela época, então você não podia ficar aprendendo aquele volante com 200 botões, aprendendo nas pistas, que não tinha nada disso, não tinha simulador. Então, eu praticamente não andei. E aí, pra tornar minha situação mais difícil um pouquinho, o Alonso teve o atrito dele na McLaren em 2007 com o Hamilton, e aí em 2008, quando eu entrei pro carro, eles trocaram, ia ser eu e o Kovalainen, botaram o Kovalainen no lugar do Alonso na McLaren, e o Alonso veio andar comigo. E o Alonso, se ele anda hoje em dia, imagina 15 anos atrás o que aquele cara não andava. Recém-bicampeão do mundo. Não, e ele tava assim com a faca nos dentes mais do que tudo, entendeu? Porque ele tinha acabado de ser 2 vezes campeão do mundo, aí foi pra McLaren, teve essa confusão com o Hamilton, e voltou assim querendo abraçar o mundo e chacoalhar, né? E eu era um piloto novato, que eu não tinha treinado, e obviamente não sabia que ia ser difícil, mas eu não sabia o que eu ia enfrentar, né? E foi realmente muito difícil, porque eu peguei muitas pistas que eu não conhecia. A Austrália, por exemplo, a Fórmula 2 não ia pra Austrália igual ia hoje em dia. Nem tinha simulador, assim. Então você vai em pista que você não conhece. E, né, foi se juntando pressão, né? Eu não tinha ninguém ali. Meu pai não foi nenhuma corrida no primeiro ano. Não tinha ninguém comigo ali. Era o próprio Flávio, que era o chefe da equipe,
e era meu empresário, não só o meu, como de outros 6 pilotos lá no grid, né? Então, eu era só uma figurinha e mais outros todos. Era Weber, Kovalainen, Alonso, agora nem lembro a lista deles, mas eram vários, o Fisichella, o Trulli, e aí, aquele jeito meio grotesco, quem acompanha a Fórmula 1 daquela época, né, não é só daquele jeito que ele é na TV, ele é assim pior ainda, né, e assim, eu sozinho, né, a única pessoa mais próxima de mim era o meu treinador, o Gabriele, que até hoje ele é meu amigo, assim, é família praticamente, que era a única pessoa que eu podia conversar e tentava amenizar as grosserias do Flávio. E aí as coisas foram, né, foi se juntando, toda a corrida, tomava 2 décimos, 3 décimos, algumas pistas 4 décimos. Muito perto dele. Cara, era muito difícil pra mim, sabe? E a pressão vai aumentando e parece que a sua... Confiança? A sua confiança no carro parece que vai diminuindo, né? Toda vez você vai ficando mais nervoso, né? Você vai ficando mais com aquela bola aqui no pescoço. A gente ainda conseguiu fazer um pódio no ano, lógico, foi muito devido à estratégia, só que a gente fez 30 voltas ali liderando, depois o Hamilton me passou e consegui manter, que era o Felipe atrás de mim, não conseguiu passar a gente, que era, na época era um carro muito mais rápido que o nosso. Então assim, tudo bem, a estratégia ajudou muito, mas eu fico contente ao mesmo tempo que a gente conseguiu ficar ali, não sei se foram 30 voltas, mas no mínimo umas 20 voltas do final da corrida a gente ficou, relargou o safety car, a gente ficou e manteve a posição e ficamos em segundo. Mas assim, a pressão do Flávio era muito grande pra cima de mim. Até que chegou naquele final de semana e, né, resumindo a história, me colocaram psicologicamente contra a parede e eu não tive como... Sabe, muitas pessoas perguntam pra mim, mas você faria isso de novo? É lógico que a primeira resposta normal é não, óbvio que não. Mas voltar naquela idade, naquela pressão, você não tem ninguém ali com você a não ser um bullying daquele, sempre reclamando, sempre botando pressão, sempre avisando, é a sua última chance, isso, aquilo, isso, aquilo. E você vê no seu sonho, que você passou a vida inteira, parece que não tá, parece que tá indo num caminho completamente errado, parece que as coisas deram tudo errado, era pra você ter treinado no ano seguinte, era pra você ter pego um companheiro talvez que não era tão forte igual o Alonso, que era pra ser o Kovalainen, sabe? Tudo parece que se direciona no caminho errado. E então realmente eu cometi um erro, mas foi uma coisa que se me falar, se faria de novo, cara, se me botar no mesmo lugar de novo, não sabe. Não é que eu não sei, é que eu estaria na mesma posição. O que eu não faria de novo? Eu não entraria na Fórmula 1 de novo sozinho. Se um filho meu, ou se qualquer pessoa, um familiar, alguém que eu pudesse, todos os pais que eu pude dar um conselho, é que assim, o psicológico do piloto quando ele entra na Fórmula 1 é muito sensível, né? Ele tem que se sentir muito confiante. Quando ele perde essa confiança, né, é uma coisa muito delicada e muito difícil de recuperar. E a primeira coisa é assim, cara, tenha uma pessoa do lado do seu filho. Pode ser um irmão, um primo, um advogado, um amigo, qualquer coisa, mas uma pessoa que sabe que independente de qualquer coisa que vai acontecer, ele vai querer o bem do piloto. Essa é a coisa mais principal e uma coisa que eu não tive. Então isso me destabilizou de uma maneira assim que as pessoas às vezes não entendem tudo que eu passei lá, a pressão e a situação horrível, né? Eu achei que né, logo, obviamente aí conseguimos renegociar, ficamos no segundo ano, e aí essa história veio à tona mesmo, porque eles sacanearam, quebraram o meu contrato, que não era pra ter feito isso, eles não quebraram o contrato, era pra eu ter corrido o ano inteiro, e de uma hora pra falar, não, agora vai entrar o Grosjean no seu lugar. Cara, vocês não podem fazer isso, saca? Não, a gente não tá nem aí. Tipo assim, eles trataram assim, como cachorro. E aí foi que eu falei, cara, tá bom, então, já que vocês estão me chutando pra fora, achando que eu sou lixo, acho que a gente precisa deixar as coisas claras aqui. E aí foi por isso que realmente todo mundo soube da história. Que pra mim foi horrível, porque... né, eu não fui, todo mundo acha que eu fui banido da Fórmula 1, não fui banido. Quem foi banido foi o Flávio e o Pat Simmons.
eu não fiquei lá porque, cara, eu não tinha vontade mais nenhuma de estar lá, entendeu? Não tinha mais vontade nenhuma de... Assim, eu achei que eu não ia mais correr. Eu tive a sorte, eu não sei lá o que foi, que recebi um telefonema dos Estados Unidos para fazer um teste de NASCAR. Quando eu fiz a primeira corrida em Daytona, a minha paixão voltou, sabe? Foi depois, sei lá, depois de um ano, não lembro quanto tempo depois, 6 meses. E assim, Daytona foi a que realmente me reacendeu a vontade de correr de novo. E aí fui o primeiro brasileiro a vencer na NASCAR, voltei pra Fórmula E, fui o primeiro campeão mundial da Fórmula E. Todas as categorias que eu passei, continuei ganhando corrida, Rallycross, a própria Stock Car agora. Então, assim, graças a Deus eu não perdi essa paixão pelo que eu amo fazer, porque hoje em dia é difícil você achar alguma coisa que você me fazer, e assim, por muito pouco eu não perdi isso. Por mais que tenha sido muito traumatizante, e ainda é muitas vezes, porque muita gente não entende, muita gente julga sem entender da história, entendeu? Então, todo dia, sabe? Todo dia eu não passa isso na minha cabeça, esse filme, essas coisas. É lógico que eu queria que fosse diferente, é lógico que eu não fiz isso pra afetar uma pessoa diretamente. Foi uma ordem de equipe pra ajudar alguém dentro da nossa equipe, não foi pra atrapalhar o Felipe, não foi nada disso. A gente não sabe o que ia acontecer, entendeu? O Felipe podia muito bem ter vencido aquela corrida se não tivesse dado nada no pit stop, entendeu? Então, enfim, espero que as pessoas entendam um pouco mais, né? A única coisa que eu fico em dúvida é que eu te perguntei isso, nós gravamos isso até na sequência, né, em 2009, quando foi tudo revelado, por que na hora você não ligou pro seu pai? Cara, porque eu era sozinho. Ficou com medo? Não, eu era sozinho, a diferença de horário era muito grande lá em Singapura. Quando é que foi conversado com você? Foi na véspera? Foi... não lembro exatamente sábado, agora, mas foi... Você teve um dia para pensar? Não lembro. Eu não lembro agora. Eu acho que não tive muito tempo, não. Eu acho que foi... Se eu não me lembro muito bem, foi no dia, mas é uma questão que eu não...